continuarmos ouvindo se nós continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Eu quero dizer a vocês que eu devo muito mais do que o Partido Comunista da União Soviética e do que ao Partido Comunista Brasileiro que me enviava para lá. A constância, a solicitude e, ao mesmo tempo, a férrea severidade da minha companheira Renê, que não me deixava... Eu sou membro de uma família pobre, de uma família que se tornou militante. Meu pai era anticolonialista, anticapitalista, mas sempre a família tomou parte, a partir desse momento, do movimento popular. Eu depois fiz parte da resistência na França e eu estava muito ligada a imigrantes, sobretudo imigrantes judeus, etc. E encontrei o Apolônio nesse movimento, né? Lutar juntos e viver juntos a partir desse momento. Olá, 1912, nasce uma geração de brasileiros que mudaram a nossa história. Jorge Amado, Luiz Gonzaga, Nelson Rodrigues, João Amazonas, Evandro Lins e Silva e Apolônio de Carvalho. Os 100 anos desse grupo de pensadores políticos e artistas estão sendo comemorados agora. Cada um, à sua maneira, deixou na história sua marca de sabedoria e lutas. Memória e Contexto fala de um deles, Apolônio de Carvalho, militante político, primeiro nome na lista de adesões à criação do PT e, sobretudo, um humanista. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Quem é que vai semear os tempos, a história, a fé e o coração? Quem é que vai se lançar ao vento, sedento de amor pela comunhão? Somos quem não tem mais voz, somos o final de nós, somos quem cortou os dois. Olá, prazer em recebê-los. Raul, para começar, qual é o peso desse encontro, Apolônio-Renê, na trajetória política dos dois? Eu acho que cada um deles veio de um contexto, né? Um contexto específico. Meu pai veio de um contexto em que... Eu posso falar mais largamente assim? Pode. Então ele veio de um contexto bem brasileiro, né? De uma trajetória que o meu avô era positivista, foi cadete de Benjamin Constant. E ele pegou essa trajetória e avançou com uma visão até mais avançada da sociedade e acabou ingressando no Partido Comunista, foi para a Espanha, e encontrou minha mãe na França, na Resistência, que vinha também de uma trajetória familiar de pessoas que se engajaram no movimento social. E aí os dois se encontraram no centro desse movimento, né? E quer dizer, passaram quase a viver inevitável juntos. essa história, Exatamente, né? Mas... Eu estava até brincando com você, dizendo que ser filho de um militante tem dois pesos, né? Um do orgulho e o outro da ausência. Um militante dificilmente vai ter aquela estrutura familiar convencional, tá ali sempre presente. Foi assim mesmo? Olha, teve momentos... Como é que você lidou com isso? Teve momentos e momentos, ou seja, teve uma época em que realmente meu pai desapareceu, né, quando era bem pequeno, mas depois a minha mãe substituiu ele, fez um bom trabalho, né, com os meninos. Com os meninos, e depois a gente passou um tempo na França, e depois, quando a partir de 57 houve um período de democracia no Brasil, até 64, tivemos uma família normal. Sim. Depois, com o golpe e a ditadura, foi a diáspora, né? Que só viemos a nos encontrar depois da anistia. E como é que ficou, assim, quer dizer, foi cada um para um lado, a família se separou, como foi? E a partir de 64? Não, na realidade, o meu pai... Tem a prisão. Meu pai foi para a clandestinidade, e em 70 teve a prisão, então nesse período a gente vivia
o meu irmão, eu, minha mãe, uma família, né? Com a ausência do Apolônio, depois ele foi preso, eu fui preso, meu irmão foi preso. Então depois a gente só se reencontrou depois da anistia, né? Agora, Stella, quando você resolveu fazer o documentário Vale a Pena Sonhar, o que é que te moveu? Você já conhecia a história política do Apolônio? Não conhecia, e eu só fui conhecer a história do Apolônio lendo o livro dele, que chama Vale a Pena Sonhar, em 98. E quando eu li o livro, acho que eu li assim 1 ou 2 dias, eu trabalho com documentários, né? Eu falei, se alguém não fez um documentário sobre a vida do Apolônio e da Renê, eu vou tentar fazer, né? E aí foi um pouco uma obsessão, assim, que essa ideia tomou conta de mim e no fim acabei, felizmente, viabilizando o projeto. Quer dizer, da leitura do livro até você fazer o documentário, quanto tempo você passou? Porque em 98 eu li o livro e em 2002 só ele ficou pronto, né? Sim. Até que para o Brasil não foi tanto. Não, foi bom. Mas no começo foi assim, eu tinha um amigo diretor de fotografia, né, que é o Carlos Eber, que também conhecia, ele sim conhecia a trajetória do Apolônio e ele comentava que ele achava super importante registrar essa história. Aí o Apolônio e a Renê moravam no Rio e a gente em São Paulo, a gente foi com o meu carro, ele dirigindo com o equipamento, fazendo câmera, tudo, porque a gente queria ter um primeiro registro, né? Sim. E eu não conhecia, não sabia como localizar. Eu liguei para a editora Rocco, para eles me passarem o número do telefone. Aí eu liguei, eu sempre conto essa história, cada vez que alguém atendia eu desligava. Acho que eu fiz umas 10 ligações até tomar coragem de me apresentar. E foi a Renê que atendeu e ele estava doente, eu não pude falar com ele. Então assim, foi uma longa história até a gente ir para lá e gravar o primeiro depoimento. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. A Renê não só ela foi guerrilheira na França, começou a lutar contra o nazifascismo ainda muito jovem, com 12, 13 anos de idade, já estava na rua fazendo agitação, recolhendo contribuição para a Frente Popular na França, para a Guerra Civil Espanhola e depois engajou-se na luta. Ela dá uma opinião muito sincera sobre esses anos todos da vida do partido, sobre como tudo atuou, e dá uma opinião que não é uma opinião raivosa, não é uma opinião contra ninguém, é uma opinião de quem tem um pensamento autônomo e de quem nunca deixou de ser comunista. Vale a pena ler o livro. E a minha mãe acompanhou meu pai, que acompanhou, quer dizer, uma série de acontecimentos, viveu uma série de situações, e ela procurou colocar isso do ponto de vista das mulheres, né? Ela põe a opinião dela, que não é a opinião do meu pai. Ele é um homem que lutou contra o nazismo, né? Lutou contra a repressão, lutou pela liberdade, lutou na Espanha, depois lutou na França, né? Ao lado das forças democráticas contra o fascismo, até que voltou para o Brasil, né? E no Brasil ele encontrou já um ambiente de liberdade naquela época, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e se incorporou novamente à luta no Brasil. Mas também vai contando episódios da época, que a maioria também não conhece. Não só ela conta com o coração, né? Porque não é fácil, né? Mas também porque é verdade. Ali não tem falsidade nenhuma. A Renê é uma grande fonte de inspiração para a luta das mulheres hoje, para a própria Dilma, até pelo perfil muito semelhante de pessoa que Dilma foi também, militante, presa política, torturada, que viveu muito de perto a mesma situação que Renê viveu. Stella, essa exposição está no Memorial da Resistência lá em São Paulo até começo de julho, Exatamente. Né? O que ela tem assim de mais bacana? Conta toda a história dos dois? Na verdade, a ideia da exposição nasceu logo depois que a gente terminou o documentário, que depois virou um DVD com 5 horas de material extra, né? Eu tinha muito material guardado dessa pesquisa, porque durante a gravação do documentário a gente esteve na Espanha e na França, justamente percorrendo os caminhos do Apolônio durante a Guerra Civil e a Resistência Francesa. Então a gente levantou muito material, era um material muito rico, que poderia se transformar numa outra linguagem, no caso uma exposição. Tinha o filme e fazia exposição. Sim.
Então, a ideia foi em 2005, que a gente teve a ideia, porque era o ano do Brasil na França. E como ele lutou lá na cidade de Toulouse, Albi e Carmont, ele foi um dos comandantes da libertação dos nazistas, né, naquela região. E aí a gente teve a ideia de montar a exposição lá, e ela foi, então, aberta no Museu da Resistência e Deportação de Toulouse, que lá ele é considerado um herói, né, porque ajudou a libertar a cidade do nazismo, né. Então, a gente, depois que essa exposição já estava pronta, a gente trouxe para o Brasil, né. Bacana. E aí ela já foi montada no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na Estação Central Metrô do Recife e agora aqui em São Paulo, num lugar que é o ideal, né? O Memorial da Resistência. Pois que tanto ele quanto a Renê foram grandes resistentes, né? Com certeza. Agora, Raul, você concorda ali que você vê semelhanças entre a história da Renê e da Dilma? Olha, eu, de certa forma, sim, são duas pessoas que dedicaram uma parte substancial da sua vida, enquanto eles dedicam a uma luta política, a luta pela liberdade, pelo socialismo. E são duas mulheres poderosas. São duas mulheres firmes, né? São pessoas que a gente sente firmeza. Minha mãe sempre senti muita firmeza nela, e a Dilma me transmite também uma sensação muito parecida de uma pessoa consciente e determinada, né? E convicta, né? Do que quer. Isso é muito bom. Só para terminar aqui, falar um pouco sobre a Estela, porque na realidade a Estela é muito modesta, né? Porque na realidade o Apolônio, ela disse que ela não conheceu o Apolônio, não conhecia o Apolônio, né? Mas o Apolônio era conhecido só dentro da esquerda, não era uma personagem, né? Ele se tornou mais uma personagem quando o Pasquim fez uma entrevista grande sobre ele. Então, ele virou uma personagem nacional, mas antes ele era uma pessoa da esquerda, né? Mas as pessoas sabiam que ele era uma pessoa que tinha feito algumas coisas, mas ninguém sabia direito o que era. E quem mostrou isso foi a Estela, que fez uma linda pesquisa, né? É uma belíssima história. Vamos colocar a música na nossa conversa, vamos lá? E aí, o que você vai tocar pra gente, Márcia? A gente estava aqui sentindo toda essa coisa gostosa, né? E eu me sinto bastante honrada, né, em estar aqui, até por conta de entender melhor a história do querido Apolônio, né? Nós selecionamos algumas coisas e acho que valeria a gente entrar com Pra Não Esquecer Jamais. É a nossa música, uma música inédita que fala um pouquinho sobre lutas e liberdade, né? Então, para ele, essa música é para ele. Eu vou cantar e tocar a canção dos bons homens, cantar a canção por dias tão melhores, canção pra sonhar, sonho da liberdade, canção pra gritar toda a nossa verdade, de mãos que só fazem e de braços que enfrentam o ar. Vem, caminhemos juntos iguais pela história, que venham as lutas que são nossas glórias. Eu vou acreditar que o sol nunca vai se pôr se o trabalhador não gritar seu ardor com a força dos tempos e com a sede do justo vencer. Sou livre por dentro de mim e dos tempos. Sou raça, sou fé, sou gigante, sou vento. Eu sou do meu país, sou todos num só. Sou canto de amor, sou quem faz nossa história pros filhos dos filhos. O sol já é nosso a brilhar. Pra
não esquecer jamais.